É a hora de exibir o quarto episódio da série de reportagens especiais gravada na APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Hoje o assunto é a preparação dos animais de recria que irão para a engorda, garrotes e novilhas. Como deve ser feita a entrada deste animal no confinamento para que ele não tenha problemas de adaptação ou refúgio de coxo? Trabalhos de pesquisas mostraram um crescimento de vísceras, fígado, rim e demais órgãos metabólicos logo nos primeiros dias de confinamento, e isso não é nada bom. Ou seja, animal mal adaptado é prejuízo na certa. Qualquer erro nesta transição pode ocasionar perda de rendimento de carcaça, atraso na entrega deste animal à indústria e comprometimento, na rentabilidade do pecuarista. As informações com o repórter Marco Ribeiro, que conversou com o pesquisador da APTA, o Flávio Dutra. Aqui na tela. Pontos de atenção importantes na pecuária são os momentos de transição. No caso, agora vamos falar da transição da recria para o animal que vai entrar no coxo, no confinamento. É importante estar atento a alguns detalhes, Flávio, para que esse animal não perca desempenho no finalzinho dessa etapa e também não deixe de ganhar no início da outra, né? Essa transição é importante para a eficiência dessa terminação, né? Com certeza, Marcos. A gente tem que avaliar a pecuária hoje como um grande negócio. Ela não é fragmentada. Sim. Então ela tem que olhar para a fase de recria. Está tudo conectado, né? Conectado com a fase de terminação. O confinamento, a gente classifica o confinamento como uma corrida de 100 metros. O sujeito tem que entrar numa corrida de 100 metros... Aquecido. Aquecido. Né? Porque o desafio lá no confinamento cada vez está sendo maior. Então você tem muito problema na adaptação, animal que muitas vezes refuga coxo. Agora, quando você pega esse animal e já trabalha ele antes, tá? Eu estou olhando para dois lados. Eu estou olhando para a fase final da minha recria. A gente tem que lembrar que, para quem compra bezerro, esse bezerro tem ágio lá atrás, esse é um componente de custo considerável no nosso sistema de produção. E agora, a partir de março, abril, maio, as pastagens vão caindo a qualidade. Sim. Então eu olho para dois lados. Se eu não forneço suplemento agora, o meu animal começa a diminuir o ganho com o passar do tempo. O que ele faz? Ele diminuindo esse ganho. Ele ajusta o metabolismo dele. A gente fala que ele ajusta a mantença dele. Como é que ele ajusta a mantença dele? Ele começa a diminuir o tamanho, por exemplo, do fígado. Por exemplo, ele começa a diminuir o tamanho de intestino, ele passa a ter uma menor produção de sangue com uma economia. Ou seja, ele está percebendo que a situação do ambiente não está muito boa. Não está muito bom, vamos desacelerar o processo. Vamos desacelerar, ele pisa no freio. E aí, esse metabolismo dele começa a diminuir. E o que eu quero quando o animal esteja lá no coxo, no primeiro dia, corrida de 100 metros? Pronto. Energia, né? Então, assim, a gente começou a trabalhar com isso, conectando, tá, esses dois lados. E mais ainda, né, normalmente as fazendas, né, que trabalham com recria engorda confinada, já estão começando a fazer os protocolos sanitários já no pré-confinamento. Então, você imagina um animal que chega, né, o próprio estresse ali do processamento para a entrada no confinamento, isso gera uma baixa, né? O estresse gera uma baixa de imunidade nesse animal. Aí eu vou lá e aplico uma vacina e quero o resultado dessa vacina. Isso não vai acontecer. Não vai dar. Então, assim, como o confinamento hoje, os custos do confinamento estão cada vez mais altos, lá não me permite erro. E eu consigo corrigir erros lá do confinamento fazendo isso aqui. Ou seja, eu preparo o animal para ser confinado. A quantidade de ração que você vai fornecer aqui depende da sua estratégia, né? Normalmente, né, a gente já engata a recria com engorda, agora eu chamo de pré-adaptação, uma pré-adaptação de 90 dias. Ah, não, eu posso fazer isso? Pode, se você fizer uma adaptação de 30, 45 dias, você já recupera esse animal previamente e aí você ganha
tempo lá no confinamento. E você dá o que, Flávio, para esse animal? Normalmente a gente trabalha uma situação agora aqui com 0,3, uma Uhum. situação como essa aqui, e a partir do momento que esses animais, a qualidade do pasto vai caindo, eu vou aumentando para 0,5% de ração de peso vivo Suprir, e vou suprindo, para ficar tá? linear. Linear. Linear para subir. Pensa você, mano, quanto custa hoje uma diária de confinamento? Aí nós estamos falando, dependendo da região do Brasil que nós estamos conversando, nós estamos falando aí de 18, 20, 22 reais, né? até mais, dependendo da região que nós estamos falando. Pensa nesse custo lá na frente. Essa mesma diária, se eu trouxer uma diária para o pasto, eu consigo tratar desses animais durante 4, 5 dias. Ou seja, se eu quiser cortar um dia lá do confinamento, eu trato desses 4, animais 5 4, aqui. 5 dias para cá. No mesmo fluxo de caixa. Agora, o pecuarista que faz isso, ele vai perceber que eu não preciso cortar aquela diária lá. Ou seja, eu coloco o peso aqui, adapto o animal e jogo ele lá no coxo. Lá ele vai dar GMD carcaça, que é o que a gente quer. E hoje, cada vez mais, pelo preço da reposição, a gente precisa de bater animais mais pesados. Para diluir esse custo do ágio da reposição. Ô Flávio, esse protocolo bem feito, essa transição bem feita, ela impacta o quê? Em menos dias de coxo ou em desenvolvimento melhorado lá na ponta? Esse animal sai antes? Qual que é o impacto dele lá? Esse dias de coxo é uma variável bastante complexa. Por quê? Uma série de fatores determina isso. Mas quando eu olho lá para o final, eu sempre estou pensando o seguinte: eu quero matar um boi inteiro, que é o foco da nossa produção, com a carcaça de gordura mediana, a chamada gordura Mediano 3. uniforme. Tá? Esse é o nosso Objetivo. foco. Tá? Agora, se eu tenho esse foco e eu sou precificado por isso, ou seja, chega lá o frigorífico, classifica a carcaça do meu boi, tá? Então, ó, seu animal está chancelado em termos de carcaça. Tá? Ou seja, eu estou sendo mais precificado. Agora eu tenho que fazer isso lá no confinamento. E às vezes, se esse boi entra com score ruim lá no confinamento, o que acontece? A adaptação dele é difícil, aí às vezes eu tenho que alongar um pouco mais essa adaptação. Essa dieta de adaptação é uma dieta com menos energia, e a gente sabe que ele está ganhando muitas vísceras. Nós fizemos um trabalho aqui, para você ter uma ideia. Nos primeiros dias do confinamento, os animais ganharam, a gente mensurou isso, ganharam cerca de quase 360, 370 gramas de crescimento de rumen, de intestino, tá? Dos principais órgãos de metabolismo, de fígado, e eu não quero isso no confinamento. Eu quero que o rumen seja adaptado, crescimento de papila, número de papila, chegando, né? mas ele tem que chegar chegando. Então, assim, agora se eu vou ficar com esse animal mais tempo ou menos tempo, é extremamente importante o pecuarista controlar o consumo, né? Ou seja, a hora que você percebe que o animal no final do confinamento, a exigência dele está subindo e o consumo está caindo, ele chegou no limite dele. Mas é mais fácil eu aumentar a quantidade de energia da dieta no início, quando esse animal está adaptado. Então eu ganho mais tempo, tá? E tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro.